Olá pessoal, eu sou o Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos resolver algumas atividades e testes que vocês encontraram na apostila de vocês durante esse bimestre. Vamos resolver essas atividades na tentativa aí de relembrar um pouco desse conteúdo. Na atividade 1, na página 227, por favor, abram a apostila de vocês nessa página para a gente resolver esse exercício. Exercício 1. Observe o mapa mundi a seguir, com os 5 maiores países destacado em rosa. Identifique, escrevendo no mapa acima, letra A, o nome dos 5 maiores países. Quais são esses 5 maiores países? Nós temos aqui 5 países, né, na cor rosa, nesse mapa. Quais são eles? B. Passe um traço vermelho sobre a linha do Equador e nomeia. Quantas linhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 e tem mais uma aqui embaixo, 5. Então nós vamos nomear a linha do Equador. Qual delas que é? Lembra que nós estudamos que a linha do Equador ela divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. C. Passe um traço verde sobre o meridiano de Greenwich e nomeie. D. Passe um traço laranja sobre o Trópico de Capricórnio e nomeie. Então nós temos aí a letra A, B, C e D. Na letra B, C e D nós vamos nomear quais são as linhas e na letra A nós vamos identificar quais são os 5 maiores países em extensão territorial. Nós temos aqui, então, o mapa mundi e a resolução dessa atividade. O país mais extenso do mundo, o maior país do mundo é a Rússia. Qual desses países aqui tem a maior extensão? É esse, né? Então é ele que é a Rússia. Vocês vão escrever aí primeiro Rússia. O segundo é o Canadá. Onde que ele está localizado? Na América do Norte. Escrevam aí segundo Canadá. O terceiro país maior do mundo é a China. Ela está no continente asiático. Então vocês vão escrever terceiro. O quarto país mais extenso do mundo é os Estados Unidos. Ele está na América do Norte também, logo abaixo do Canadá. Escrevam aí, quarto, Estados Unidos. E o quinto, que é o Brasil, está situado na América do Sul. Uma curiosidade sobre a Rússia é que ela é um país que está inserido em 2 continentes. Então, uma parte da Rússia fica na Ásia e outra parte fica no continente europeu. Na sequência, os exercícios eles pedem para nomear as linhas imaginárias. Pede primeiro para nomear a linha do Equador, então é essa a linha do Equador, que divide o mundo em hemisfério norte e sul. Depois pede-se para identificar o meridiano de Greenwich, que é esse, que vocês podem observar aqui, essa linha, que divide o mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Temos aqui o Trópico de Capricórnio, certo? Inclusive, ele passa sobre o Brasil. A gente pode observar que a região sul do Brasil, boa parte dela aqui está abaixo do Trópico de Capricórnio. Esse é o Trópico de Capricórnio. O Equador, ele corta aqui o território brasileiro também. Uma pequena parte do território brasileiro está acima da linha do Equador. Então, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Existe uma pequena parte no hemisfério norte. O exercício não pede, mas é importante que vocês anotem aí que essa outra linha imaginária é o Trópico de Câncer. Ela está passando aqui na região da América do Norte sobre o território que é o México. Essa região em que eu estou aqui com a seta é o México, certo? E ela corta também todo, né, o globo terrestre aí. Corrigido o exercício, vamos para o próximo. Observe o mapa político da América do Sul e faça o que se pede a seguir. A. Qual é o país de maior fronteira com o Brasil? B. Qual é o país de menor fronteira com o Brasil? C. Quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Então vamos primeiro aí identificar qual é esse país que faz maior fronteira com o Brasil. Vamos lá? A gente tem que contornar, né, aqui o território brasileiro. Olha só, o Uruguai, uma pequena parte aqui de fronteira com o Brasil, a Argentina, o Paraguai na cor verde, a Bolívia na cor rosa. Atentem-se à extensão dessa fronteira, olha só. O Peru, na cor roxa aqui, um pouco menor, né, do que o anterior. Colômbia, Venezuela. E aqui em cima nós temos
as fronteiras com Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Conseguiram obter a resposta? Vamos lá. A resposta é Bolívia. Sim, essa área aqui, esse país que está aqui com a cor rosa é a Bolívia, é o país que tem a maior extensão aí de fronteira com o Brasil. E qual é o menor? Olha só, temos aqui o Uruguai, Paraguai, com uma extensão consideravelmente pequena de fronteira com o Brasil. Nós temos aqui os 3 países aqui de cima, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Nós temos a Guiana aqui fazendo uma boa parte da fronteira aqui com essa área, que é do estado de Roraima. Nós temos o Suriname aqui na cor laranja e temos a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela faz divisa aqui nessa parte de baixo aqui do território brasileiro e na lateral também aqui com o estado do Amapá. Então, é o Suriname, nessa cor laranjada, que é o país que tem a menor fronteira com o Brasil. E quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Vamos começar aqui por cima. Guiana Francesa faz, Suriname também, Guiana também, Venezuela também, Colômbia, Equador. Ele está fazendo fronteira com o Brasil? Não, não está, só com a Colômbia e com o Peru. Então já identificamos um, que é o Equador. Será que tem outro? Ou só será que é o Equador? O Peru faz fronteira com o Brasil? Faz. Bolívia também, Paraguai também, Argentina, Uruguai e o Chile. Olhem só o Chile. Ele faz fronteira com o Peru, com a Bolívia e com a Argentina. O Chile também não faz fronteira com o Brasil. Então temos aí identificados quais são os 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. É o Chile e o Equador. Vamos continuar aí a resolução das nossas atividades. Atividade 2, na página 231. Abram aí a apostila de vocês nessa página. Para que um novo Estado seja criado, a proposta deve ser apresentada ao Congresso Nacional, que pode aprovar a realização de um plebiscito, e se a maioria da população votar sim, o projeto volta para o Congresso, onde ele deve ser aprovado também pela maioria e finalmente pelo Presidente da República. Observe no mapa as diversas propostas para a divisão das unidades da federação. Nós temos aqui o mapa do Brasil e as propostas de divisão. Vamos observar aqui, olha só, onde é o estado do Rio Grande do Sul. Tem uma proposta de divisão do estado do Rio Grande do Sul, se tornaria então 2 partes, Rio Grande do Sul e essa área aqui em laranja, Pampa. A pergunta A, o que ela está questionando é se há alguma proposta de divisão no estado em que a gente mora. Em qual estado nós vivemos? Nós vivemos no município de Barretos. O município de Barretos é um município do estado de São Paulo. Muito bem. Então nós temos aqui, essa é a área do estado de São Paulo, como vocês já viram em outros mapas anteriores. Essa área tem uma proposta de divisão aí em mais 2 partes, em mais 2 novos estados. Quais seriam essa pequena área aqui na coloração rosa clara? A gente pode observar qual o nome que seria dado a ela. São Paulo do Sul. Certo? E essa área aqui que está com o número 2, porque não foi possível denominá-la, nós podemos observar aqui na legenda, número 2, São Paulo do Oeste. Então, sim, há propostas para a divisão do estado de São Paulo, que é o estado em que moramos. Uma pequena parte continuaria se chamando São Paulo e outras 2 partes se chamariam São Paulo do Sul e São Paulo do Oeste. B. Vamos ver o que a letra B está pedindo. Com a orientação do seu professor, discuta com seus colegas e anote uma vantagem e uma desvantagem da criação de novos estados no Brasil. O que nós podemos imaginar? Será que a criação de um estado ela aumentaria o gasto do setor público com esse novo estado? Será que a divisão desse estado, com certeza essa divisão faria com que o estado ficasse menor? Será que um estado menor ele consegue fazer com que as pessoas acessem melhor as políticas públicas, que o governo fique mais próximo de sua população, que o governo se torne mais eficiente? Ou não? Vamos observar então uma vantagem e uma desvantagem. Vantagens. Alguns estados têm territórios extensos e a sua divisão tornaria a administração mais eficiente, como foi, por exemplo, a criação do estado do Tocantins em 1988, que trouxe um grande desenvolvimento para a região e contribuiu para a redução das desigualdades. Então, existem algumas regiões que reclamam
do descaso, da falta de atenção do governo. Então, com a divisão desses estados, teoricamente aí são estados maiores, né, conseguiria se aplicar melhor os recursos arrecadados em todas as regiões, né? Então, promoveria então o quê? Uma administração pública mais eficiente. E, sobre as desvantagens, podemos citar o aumento dos gastos com os funcionários públicos. No entanto, o fato de um estado ser grande não justifica sua divisão. Por exemplo, a Califórnia ela é um dos estados, é um dos maiores estados dos Estados Unidos e ainda assim é o mais rico deles. E Sergipe, que é o menor estado brasileiro e é um dos mais pobres. Continuando aí, vamos para a atividade 4, na página 236. Vamos ler o que está pedindo. Com base no que você estudou sobre a formação do povo brasileiro, assinale V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas, justificando as falsas. Então, nós vamos ter que apontar aqui da letra A, B e C qual que é falsa e qual que é verdadeira. Se tiver alguma falsa, nós vamos ter que justificar o porquê que está falso. Vamos ter que explicar, né? A. A miscigenação se iniciou com a chegada dos primeiros colonizadores por conta do cruzamento dos homens portugueses com as mulheres indígenas? O que você acha? Você acha que essa alternativa está correta? Quando os portugueses, que foram os colonizadores do nosso país, chegaram aqui, já existia uma população habitando o Brasil? Ou não? Então, essa alternativa ela está correta. Os portugueses chegaram aqui e cruzaram com as Índias e começou aí o processo de miscigenação do povo brasileiro. Inicialmente chegaram os homens portugueses, né, e começou o cruzamento aí dos portugueses com as mulheres indígenas. Após 50 anos da chegada dos portugueses aqui, começaram a vir as primeiras mulheres europeias para o Brasil, as mulheres portuguesas. Afirmativa B. Apesar da origem a partir de 3 matrizes. Quais são essas 3 matrizes, né? Matriz africana, matriz europeia e indígena. O povo brasileiro apresenta hoje aparência muito homogênea, muito igual, é muito parecido. As características do povo brasileiro que vive no estado do Amazonas, na região norte, será que é muito parecida com a do povo brasileiro que mora no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na região sul brasileira? Ou será que ela é bem diversa, bem heterogênea? O que você acha? Bom, isso mesmo, ela é bem diversa, então ela é heterogênea. Então a aparência não é homogênea, certo? Então essa alternativa ela está errada. C. Os brancos europeus destacam-se no sul do Brasil, onde formaram pequenas e médias propriedades com mão de obra familiar. O que vocês acham? Essa alternativa está correta ou ela é falsa? Isso mesmo, essa alternativa ela é correta, ela é verdadeira. Os portugueses, principalmente, e outros agrupamentos de europeus, como alemães e italianos, vieram principalmente para a região sul do país e também em alguns estados da região sudeste, como o estado de São Paulo, e criaram aí as suas primeiras propriedades, né? Então nós temos que a alternativa A é verdadeira, a B é falsa e a C é verdadeira. E nós temos que justificar a falsa, lembra? Então, a intensa miscigenação durante a construção do espaço brasileiro, ela resultou em uma grande heterogeneidade. Então, o que está incorreto na B é justamente essa palavra aqui. Então, a aparência do povo brasileiro ela não é igual, ela é diversa, ela é heterogênea. Como evidenciado no quadro chamado Operários, que é esse quadro aqui ao lado, que é de Tarsila do Amaral. Ele está na apostila de vocês, na página 231. Pessoal, vamos resolver o exercício 1 aqui do teste na página 236? Sobre as características territoriais do Brasil, é correto afirmar que o Brasil é o quinto maior país do mundo e encontra-se totalmente no hemisfério sul. Essa alternativa está correta ou está errada? O que vocês acham? Vamos lá. Uma parte da afirmação por vez. O Brasil é o quinto maior país do mundo? Sim, nós resolvemos um exercício nessa aula que diz isso. E ele encontra-se totalmente no hemisfério sul? Não. No primeiro exercício de hoje, nós observamos a presença da linha do Equador, que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. E uma pequena porção do território brasileiro está localizada no hemisfério norte. Então, essa alternativa é equivocada. O Brasil não se encontra totalmente no hemisfério sul.
B. Devido à sua grande extensão territorial, o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul? Verdadeiro ou falso? Isso mesmo, falso. Nós identificamos também, em um exercício realizado nessa aula, que existem 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. C. O Brasil é o maior país da América do Sul? Sim, nós já estudamos também nesse módulo que o Brasil contém aí cerca de 47% do território da América do Sul. Quase metade do subcontinente da América do Sul é de território brasileiro, sendo cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Sim, nós estudamos isso também. Na alternativa 1 já fala, né, dessa divisão do Brasil em que uma pequena... Na afirmativa A, desculpa. Ela está equivocada porque a linha do Equador divide o território brasileiro em uma pequena parte no hemisfério norte e a grande maioria no hemisfério sul, então ela corta o território brasileiro. E o Trópico de Capricórnio também, ele passa sobre o território brasileiro, principalmente ali sobre o estado de São Paulo. Então essa afirmativa está correta. Então podemos subentender aí que a D está incorreta, mas vamos verificar o porquê. O território brasileiro ele é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Está correta essa alternativa? O estado brasileiro ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Isso mesmo, o território brasileiro ele é banhado somente pelo Oceano Atlântico. Ele não é banhado pelo Oceano Pacífico. Alunos, nós vamos terminar aqui a nossa aula e nós continuaremos na próxima aula. Não esqueçam de pegar a apostila na escola do 2º bimestre, que em breve estaremos usando ela nas videoaulas. Bons estudos!